Olá, caros alunos, vamos aqui para mais matemática da disciplina de habilidades básicas para o mundo do trabalho. Vamos falar um pouquinho nossa aula 9, cultura e clima organizacional. Primeiro, pessoal, cultura, como a gente definiria, né? A gente poderia dizer que é como se fosse a mentalidade predominante das organizações. Então, imagina se uma empresa fosse uma pessoa, seria a forma como ela pensa. Tá? Só que, claro, né, a empresa é formada por várias pessoas, mas existe ali uma mentalidade predominante na maioria dos membros que ali estão, tá? Essa mentalidade proporciona um sistema de valores que são compartilhados com novos colaboradores que vão chegando, à medida que as empresas, né, vão incorporando novas pessoas por ali. E esses valores compartilhados vão promovendo a cultura organizacional ali existente. Para a gente identificar como é a cultura organizacional de uma empresa, existem aspectos formais e aspectos informais. Nos formais, a gente poderia elencar, né, a própria estrutura organizacional, então como ela se divide, os departamentos, a hierarquia, enfim, né, os títulos e descrições de cargos, a tecnologia utilizada, o tipo de política institucional, se ela tem alguma, se ela segue, né, e procedimentos e medidas de produtividade. Então, se a empresa tem políticas de metas, como ela controla a produtividade lá internamente, enfim. Isso são aspectos formais. Mas ainda existem os aspectos informais, também chamados de fechados, que são aí os padrões de influência e poder, então como é a relação aí de chefias e subordinados, a percepção e atitude das pessoas, então como as pessoas enxergam a instituição, as suas chefias, as decisões, né, os comportamentos e sentimentos, né, e valores, então como as pessoas ali se comportam, como elas se relacionam, né, e as próprias relações informais e afetivas. Então, se os colaboradores ali possuem relações de amizade dentro e fora da empresa, se existem parcerias, coleguismo, enfim, isso são aspectos informais que dizem sobre a cultura organizacional, tá? Como que essa cultura ela é formada, né? Ela é formada, é claro, pelos seus idealizadores de uma empresa, pelos gerentes, pelos acionistas, pelos fundadores. E à medida que a empresa começa a trabalhar, esses fundadores vão tentando replicar a forma como eles querem que os colaboradores pensem. Então, por isso é muito comum a gente usar o termo doutrinar, né? Então, ou seja, os gestores eles vão doutrinando os colaboradores para que eles tendem a pensar e sentir como eles frente àquele exercício profissional, tá? Esse comportamento dos fundadores, a forma como eles trabalham, também é um modelo a ser seguido. Então, eles ensinam não só pelo que eles dizem, mas pelo exemplo, né? A maneira como eles trabalham possivelmente vai refletir na maneira como os colaboradores trabalham. É muito comum a gente ouvir relatos, por exemplo, de empresas, né, em que os colaboradores às vezes são mais agitados, e isso é um reflexo de como o chefe é, o dono é, né? Ou um colaborador, que os colaboradores são muito gentis, muito educados, isso talvez também seja um reflexo do como o chefe é, tá? E aí, pessoal, como que os funcionários aprendem, então, a cultura ao longo do tempo, né? A gente aprende a cultura dentro de uma empresa à medida que as histórias são contadas pelos próprios colaboradores, pela própria gestão, né? Como a história daquela instituição ela é replicada, a história do fundador, enfim, né? As dificuldades que foram vencidas, os momentos de êxito e os momentos de fracasso, enfim, a gente aprende sobre rituais e cerimônias. Então, tem empresas que possuem rituais mais diversos, comemorações, a forma como ela lida quando um funcionário sai, quando um funcionário entra, né, o processo de integração no ato da contratação, os funcionários que batem meta, enfim, as empresas possuem muitos rituais e cerimônias, os símbolos materiais, então a própria arquitetura, o layout, a identidade visual. Então, se é uma empresa mais despojada, por exemplo, talvez é uma empresa que não tenha salas fechadinhas, é um ambiente aberto, todo mundo vê todo mundo e ouve todo mundo. Então, isso diz algo sobre a cultura da empresa. E, claro, a linguagem, a maneira como as pessoas ali se comunicam. Então, o uso de termos, gírias, ou se for uma empresa muito formal, mais conservadora, a ausência, né, desses aspectos envoltos na linguagem. Então, tudo isso diz sobre a cultura organizacional. Essa cultura vai impactar no clima organizacional, que a gente pode dizer que é a qualidade do ambiente. Então, é muito comum a gente ouvir relatos de pessoas dizendo: eu não trabalho mais naquela empresa, o clima lá era muito pesado, né? Ou então, nossa, eu gosto muito de trabalhar na empresa X, o clima lá é ótimo. Então, a gente escuta muito isso, que está querendo dizer sobre essa relação harmoniosa entre as pessoas que ali trabalham, tá?
Por isso que a gente diz que é uma atmosfera psicológica, que pode ser boa ou ruim, pesada ou leve, né? Ou até mesmo pode mudar a percepção de cada colaborador, ok? Essas modificações no clima organizacional, ela pode melhorar ou piorar o próprio clima. Então, existe uma série de coisas que influenciam no clima organizacional. Então, eu trouxe exemplos para poder ilustrar. O que, que piora o clima organizacional? O famoso turnover, que é a perda de talentos, o excesso de reclamações trabalhistas, numa empresa que sofre muito processo, empresa que toda hora tem retrabalho, que tem desperdício, que tem perda, isso piora o clima organizacional. Em contrapartida, existem aspectos que melhoram, como, por exemplo, as empresas que vão se tornando mais produtivas, as empresas que buscam motivar colaboradores, aquelas empresas em que os colaboradores são assíduos, aquela empresa que busca inovação, isso normalmente melhora o clima organizacional. A gente poderia dizer que o clima está na superfície, aquilo que todo mundo vê, enquanto a cultura, né, imagina a famosa imagem do iceberg, né, aquilo que se vê acima da água seria o clima, e a cultura é tudo aquilo que sustenta o iceberg todo, mas que não é fácil de ser identificado. Tá joia? Bons estudos aí a todos, pessoal. Nos vemos em breve.